Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao verso 21, está escrito: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É muito comum ouvirmos entre várias igrejas consideradas evangélicas, quando uma pessoa tem algum tipo de problema ou quando alguém comete um pecado, colocarem a culpa no diabo. Muitas vezes vemos pessoas querendo justificar os seus erros e os seus pecados, atribuindo essa responsabilidade a Satanás. Não podemos atribuir tudo ao diabo, espiritualizar tudo, como alguns estão fazendo. Da mesma maneira que não podemos subestimar a ação dele entre os homens. Nós percebemos no texto de Gálatas 5 que muitas coisas que nós nos acostumamos a atribuir ao diabo, na verdade são obras da carne, que nascem no coração do homem. Mas embora a carne produza todas essas obras malignas, o diabo também tem o seu poder e a sua área de influência. Como identificar, portanto, se uma ação é de Satanás ou se é falta de caráter do homem? Temos que pedir a Deus discernimento espiritual, para que saibamos contra quem estamos lutando. Haverá momentos em que a nossa luta será contra principados e potestades, como está escrito em Efésios 6. Mas também haverá momentos em que o grande inimigo a ser vencido, talvez sejamos nós mesmos. Por isso é importante entendermos quais são as obras atribuídas ao diabo, segundo a Bíblia. E hoje eu quero fazer uma reflexão dentro desse tema. Todos os dias, às 6 horas da manhã e às 18 horas, eu estou postando um vídeo novo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para você ser avisado sempre que tiver uma mensagem nova. Compartilhe essa mensagem, deixe o seu like. E se você quiser apoiar esse projeto, torne-se membro do canal. No primeiro comentário fixo desse vídeo, deixe o seu pedido de oração. Eu vou orar por você e pela sua família. A primeira obra do inimigo mencionada na Bíblia é a mentira. Satanás é mentiroso. Ele mente para enganar as pessoas. Ele pode fazer com que uma mentira seja apropriada ou entendida por alguém como se fosse uma verdade. Desde o início ele mentiu para Adão e Eva e os convenceu a comer do fruto que Deus havia proibido. Em João 8,44, Jesus diz que quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A segunda coisa que ele pode fazer é cegar a mente daqueles que ainda não conhecem verdadeiramente ao Senhor. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Por isso que tem tantas pessoas que ouvem a palavra, mas que não tomam uma posição em Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Portanto, ele não somente fala mentiras, mas ele também esconde a verdade. Ele impede as pessoas de verem o tesouro do Evangelho. Outra arma que o inimigo pode usar contra nós é a tentação. Satanás tenta as pessoas para fazer com que elas pequem. Ele tentou Jesus no deserto, mas não foi bem sucedido. Ele queria que Jesus aceitasse as suas propostas, que eram aparentemente boas, mas que estavam fora do propósito de Deus. Mas Jesus, ali no deserto, estava cheio do Espírito Santo e conseguiu vencer as tentações.
O diabo também tentou Judas, e o apóstolo acabou traindo Jesus por 30 moedas de prata. Em Lucas 22, a partir do versículo 3, o texto diz que Satanás entrou em Judas e ele entregou Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo. Temos que identificar se estamos sendo tentados pelo diabo e procurar resistir a essa tentação. De acordo com a Bíblia, o diabo também pode tirar a palavra de Deus que foi semeada no coração das pessoas e sufocar a fé delas. Jesus contou uma parábola em Marcos capítulo 4, onde ele usou uma ilustração de um semeador que saiu a semear e lançou a semente sobre 4 tipos de solos. E nessa parábola houve uma semente que caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. No versículo 15, Jesus explica que Satanás vem e rouba a palavra que foi semeada. Ele faz isso porque sabe que a palavra vai produzir fé em nós. A fé é gerada quando ouvimos a palavra de Deus. E a última ação de Satanás, que eu quero mencionar aqui, é que ele pode aprisionar pessoas através de uma enfermidade. Não significa que toda enfermidade é uma obra do diabo, mas algumas, segundo a Bíblia, podem ser. Uma vez, Jesus curou uma mulher que andava encurvada e que não conseguia se endireitar. Como ele havia a curado no sábado e foi criticado por algumas pessoas, Jesus respondeu o seguinte: está aqui uma descendente de Abraão, que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não deveria ficar livre dessa doença? Portanto, Jesus via Satanás como o causador daquela enfermidade. Outro exemplo na Bíblia é a vida de Jó. O texto bíblico diz que Satanás fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Em Atos capítulo 10, versículo 38, Pedro descreveu Jesus como aquele que andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Em outras palavras, Satanás frequentemente oprime as pessoas com enfermidades. Esse também é um dos seus desígnios. Que o Senhor abra a sua mente e faça com que você entenda com quem você está lutando. Se for contra o diabo, ore e jejue e expulse ele da sua vida ou da sua casa, em nome de Jesus. Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios em nome dele. Se estiver lutando contra a sua própria natureza carnal e pecaminosa, reconheça suas falhas e peça ao Espírito Santo para te ajudar a mudar de vida, de atitude e de postura. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que se arrepende e deixa alcançará misericórdia. Eu quero orar por você. Deus, nós somos gratos pela sua palavra e pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, nos ensinando todos os dias. Pai, não queremos andar no engano. Por isso eu te peço que abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos compreender de forma correta as verdades que estão contidas na sua palavra. Nos dê discernimento para sabermos quando teremos que lutar contra o inimigo da nossa alma ou quando temos que combater a nossa própria tendência ao mal. Perdoa os nossos pecados, pois se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e a verdade do Senhor não está em nós. Mas sabemos que, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar. Por isso nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e torne-se membro do canal, se você quiser apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto
com Deus.